Vamos lá. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de começar falando um pouquinho nesse encontro, compartilhando com vocês as 10 habilidades do profissional do futuro, segundo a ONU. Essa é uma lista de 2015, 2016, se eu não me engano, em que a ONU fala das habilidades do profissional do futuro. Então, aqui tem habilidades como a flexibilidade, a habilidade cognitiva, negociação, orientação para servir, julgamento e tomada de decisões, inteligência emocional, coordenação com os outros, gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas complexos. Então, a ONU falava de habilidades do futuro. E esse futuro, ele já chegou, porque falava em 2020. E nós já chegamos, e chegamos mais rápido do que nunca, diante desse novo cenário que a gente está vivendo. Então, quando a gente falava muito em hard skills, né, em técnicas, então a pessoa ela é a primeira que entrou na poli, a primeira que entrou em medicina, isso é incrível, mas não é só sobre isso. Então, hoje é muitíssimo importante a gente falar sobre essas soft skills, sobre essas habilidades que elas são comportamentais. E o que é a inteligência emocional? Esse é um tema que eu venho trabalhando há algum tempo. Eu trabalho com coach de carreira e liderança, eu trabalho muito com a questão da liderança emocional. E a inteligência emocional é a capacidade de identificar e gerenciar nossos próprios sentimentos. Então, eu dou conta desse sentimento e eu gerencio ele. Então, eu consigo me motivar, me acalmar, me alegrar. Então, é super importante quando você vê uma pessoa que tem essa inteligência emocional, não significa que ela não experimente sentimentos. Todos nós experimentamos todos esses sentimentos, entramos em contato com eles, mas a maneira que nós identificamos e gerenciamos esses sentimentos é que faz a diferença. Tudo bem por aí, pessoal? Dá um joinha aí, pessoal. Dá um joinha aí, tem um joinha aí para dizer que tá tudo bem, Maurício vai me ajudando. E o que a gente está vivendo nesse momento? Eu converso com muita gente, atendo muitas pessoas no processo de coaching, e mesmo conversando com amigos, com familiares. O que as pessoas falam? Renata, eu não estava esperando passar por uma situação como essa. A verdade é que ninguém estava esperando passar por uma pandemia. Ninguém não passou isso na cabeça das pessoas. A gente não preparou a nossa mente para isso. Então, muitas vezes a gente prepara a nossa mente para algo que a gente quer viver, algo que a gente deseja, ou algo que pode acontecer. Mas nós não preparamos as nossas mentes. Então, eu creio que nesse momento o universo ele está e reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos. E eu falei para vocês trazerem papel e caneta aí, porque isso é uma aula. Então, para você poder anotar, e eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Como que você está lidando com as suas emoções, com os seus sentimentos? Então, se você puder, entre em contato com eles nesse momento e escreve um pouco sobre isso. Como é que você está lidando com o estresse? Qual é o estresse que você está vivendo? Eu acredito que aqui tem pessoas diferentes, de realidades diferentes, e cada um experimenta o estresse vindo de alguma forma até você. Então, como é que você está lidando com isso? Com ansiedade. O que é ansiedade, gente? Ansiedade é o excesso de futuro. Depressão é o excesso de passado. Eu estou pleno quando eu vivo o momento presente. Então, se você está ali pensando o que vai acontecer, a gente está vivendo um momento de incertezas. Ninguém sabe o que vai acontecer. E é uma crise mundial. Então, a ansiedade, ela é até legítima. Mas se você ficar só pensando, e agora? O que vai acontecer? Como será? Você vai entrar numa crise de ansiedade. Então, como é que você está lidando com essa ansiedade nesse momento?
com medo, que também é legítimo diante dessa situação. Mas existem maneiras para a gente lidar com essas emoções. Então, eu te convido a escrever, pensar como que você tem lidado com medo, com a insegurança do futuro, com a frustração. Quantos planos foram frustrados com tudo isso que está acontecendo, na verdade? E a pressão? Qual a pressão que você tem vivido? Como que você tem lidado com ela? Então, aí é um exercício para você fazer, para você entrar em contato, para a gente falar aí dessa inteligência emocional. Certo? E aí, para falar sobre inteligência emocional na prática, eu sou coach de carreira e liderança. Há 6 anos eu ajudo pessoas, eu saí do mundo corporativo e ajudo pessoas na sua carreira para atingir seus objetivos profissionais. E eu faço isso através de processos individuais, processos em grupo. E eu tive o prazer de conhecer o Maurício num café com coaching que eu realizei há 2 anos atrás. E ele estava nesse café, né, Mal? Tava mesmo. E a gente se conheceu e eu tive, assim, a honra de ser coach do Maurício e entrar aí um pouco no mundo dele, na vida dele. Foi algo muito novo para mim, confesso, naquele momento. Eu não tinha nenhum cliente dessa área de atuação. E eu tive que entrar aí nesse mundo e mergulhar nisso. E eu aprendi muito com o Maurício, a gente teve uma troca muito boa, a gente está aí 2 anos conectados, aconteceu isso exatamente em maio de 2018. E quando eu falo em inteligência emocional, o Maurício, como meu cliente, como meu coach, que a gente chama, né, no processo de coaching, é uma pessoa que vem na minha mente, porque é um cara que está ali num ambiente sob pressão, quando a gente fala de corrida, e ele gerencia muito bem. Eu admiro muito a capacidade que ele tem de gerenciamento de emoções, de trazer muito dos seus desafios, dos seus erros como um aprendizado. Isso é incrível, ele tem muito para nos ensinar sobre isso. E esses 2 anos que a gente vem trabalhando juntos, a gente tem muita troca e por isso que ele é meu convidado super especial. Maurício, muito obrigada por ter aceito o meu convite, estar aqui falando sobre inteligência emocional na prática. Quer se apresentar? Puxa, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui. É muito legal ver várias pessoas conhecidas, caras que a gente não vê há algum tempo, né? Bom, sou engenheiro formado pela FEI, como muitos aqui, apaixonado por carro de corrida, e tive a grande oportunidade de começar a trabalhar logo em seguida que eu me formei, né? Houve uma interação com o Eduardo Bassani na época, um engenheiro que está até hoje aí junto com a gente. Ele me deu a oportunidade e em 2002 eu comecei a trabalhar na Fórmula Renault, né? A Fórmula Renault veio para o Brasil oficialmente. Enfim, e dali muita coisa passou. Eu passei por vários campeonatos, Fórmula Renault, depois Fórmula 3, depois a Stock, depois a GT, né? Aí eu tive aí, eu brinco que o Eduardo é o meu primeiro pai, né? O segundo, né? O meu pai é o primeiro pai de verdade. O segundo pai, depois tive um terceiro pai, são super pais aí, depois foi o Marcelo Ran, e a gente está junto desde 2008, aonde a gente fez GT aqui, o GT3 no Brasil por muito tempo, que era um campeonato sensacional. Depois a gente fez Mercedes, depois a gente fez Porsche e agora a gente está na Stock. Estamos na Stock aí como equipe oficial, né? Esse é o 4º ano. Todo mundo ansioso para voltar às pistas. E puxa, eu pude percorrer várias áreas, pude chegar aqui onde eu estou hoje e estou aqui para contribuir. Vamos lá. Obrigada, Mal. Muito bem. Então vamos lá. Quando a gente fala num coaching, num processo de coaching,
a gente sempre pergunta para uma pessoa, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo de carreira? Onde que você quer chegar? E isso vale não só na sua vida profissional, né? Eu sou coach de carreira, mas tem tanta gente aí que lida com vida e tudo. E qual é o seu objetivo? É muito importante você ter um objetivo claro. Então, escreve aí, você que está com papel e caneta, qual que é o seu objetivo. E o objetivo é aquilo que a gente fecha os olhos e consegue ver. Então, eu vejo Cezinha aqui, né, no pódio. Então, eu fecho os olhos e eu me vejo no pódio. É onde eu quero estar. É o lugar que eu quero estar. Então, nesse momento, é muito importante que a gente está diante de uma pandemia, a gente está diante de um cenário incerto, mas os seus objetivos, eles não podem ficar em quarentena. Você não pode deixar isso de lado. Você precisa traçar objetivos. E eu acredito que muitos dos objetivos mudaram. Eu vejo, por exemplo, em alguns dos meus clientes que eles tinham um objetivo de uma promoção, de chegar em um determinado lugar, e que hoje eles sabem que isso não vai acontecer na empresa, pelo que está acontecendo. Então, é necessário, talvez, dar um passo para trás e ter um novo objetivo para esse momento. Eu não sei qual momento você está passando, mas é importante que você traça um objetivo. E eu quero que o Maurício fale um pouquinho sobre essa questão de objetivo, como é que funciona aí na Stock, com a equipe de vocês, com a Blau. Fale um pouquinho sobre o objetivo, Mal. Nosso objetivo é sempre o pódio, né? Sempre o pódio, sempre a vitória. A gente vive um esporte único, né? Eu faço algumas comparações com outros esportes em relação ao tênis, por exemplo, que é um esporte super individual, mas o automobilismo é um esporte em grupo, mas que depende do piloto, né? O piloto faz um excelente trabalho, o piloto tem os momentos solitários, os momentos juntos, que a gente para no box, mas o objetivo é sempre estar aí, sempre estar comemorando. Eu sempre brinquei de tomar champanhe, que domingo é dia de tomar champanhe, né? Mas é um esporte que um ganha, depende de quantas corridas tem. É um esporte que um ganha, tem 30 e poucos pilotos correndo, na Stock em especial. Então, isso também te motiva, né? Isso também te motiva, porque é um esporte difícil, é uma categoria difícil, então isso te motiva a estar lá e você valoriza muito estar lá em cima. E como carreira, assim, muitas pessoas que querem trabalhar com corrida, eles querem chegar na Stock, se a gente pensar no Brasil. Hoje é a principal categoria, a gente tem os principais pilotos, muitos pilotos vivem profissionalmente da Stock Car, e aí tem uma cadeia gigante de pessoas que também vivem disso, né? Eu sou uma delas, tem outras pessoas aqui que também vivem disso. E a carreira é isso, é a gente estar dentro da equipe no momento certo, para que a gente conquiste o pódio, que a gente possa tomar champanhe e evoluindo ano a ano, né? Evoluindo ano a ano dentro desse esporte aí maravilhoso. Legal. E é interessante quando a gente fala do objetivo, né? Você fala, o objetivo é o pódio. Só que tem alguns objetivos antes, então, por exemplo, de chegar na Stock Car. Então, quem não está na Stock Car, assim, tem gente aqui que é do mundo automobilístico, da corrida, tem gente que não é. Então, assim, só para as pessoas entenderem, existem passos, né? Não é uma coisa que você está lá, como na nossa vida. Então, assim, não adianta eu querer um objetivo que é o pódio da Stock Car se eu nem estou na Stock Car. Então, eu tenho que chegar, tem ali uns passos antes, não é isso? Então, é muito A importante gente, quando a gente vai traçar objetivos, a gente ter clareza de onde a gente quer chegar e quais são os passos que a gente precisa para chegar lá. E aí eu te faço essa pergunta, se você tem essa clareza, se você puder ir anotando, vai colocando isso aí. Quais são os passos que você precisa para chegar lá, certo, Mal? com certeza, com certeza. Isso me lembra alguns momentos, né? No início de carreira, eu não conhecia absolutamente nada de corrida, então eu tinha me formado na engenharia, por acaso na FEITA lá tinha um curso de automobilística, né? Voltado para a indústria. Mas quando eu comecei, meu primeiro ano, eu fazia tudo, fazia de tudo. Eu fazia compras, eu pegava meu carro, ia fazer compra da viagem, compra de
insumos mesmo, né? Comida, bebida, material de limpeza. E claro, como eu entrei com uma parte técnica, eu também tinha contato com os carros, também tinha contato com o sistema de aquisição de dados, que tem muitas pessoas aí que é um dos primeiros passos, né, da parte técnica, quem quer começar a parte de aquisição de dados. E aí, você sempre tem uma pessoa que é a sua referência dentro da equipe, né? E isso te motiva a chegar como essa pessoa está. Você olha outras categorias, né? Então, quando eu estava na Fórmula Renault, era um momento super surpreendente, mas aí tinha a Fórmula 3 muito forte, você falava assim, pô, eu quero estar na Fórmula 3, né? Então, o legal de corrida é que você tem uma carreira dentro da própria equipe que você está, dentro da categoria que você está e dentro de outras categorias, né? Então, de novo, hoje na Stock a gente está no auge, a principal categoria do Brasil, todos querem estar e a gente pode construir esse caminho, né? Trilhando outras categorias menores, fazendo o nosso melhor, estudando, e aí você vai conseguir uma oportunidade de estar nessa categoria. Legal, muito bem. É isso aí. Então é importante, independente, né, de qual que é o seu mundo, o que que você faz, esse preparo, de ter essa consciência. E aí, eu gostaria de fazer essa pergunta: como que você está se preparando para chegar lá, para chegar no seu objetivo? Então, o que que você precisa? Que técnicas você precisa ter? Que habilidades que você precisa desenvolver? A sua mente está preparada para chegar lá? E a gente trabalha muito isso, a questão da mente, de você se ver nesse lugar, de se preparar para aquilo que está para acontecer. Então, aqui a gente fala sobre soft skills, sobre hard skills. O que que você precisa? Como que é que você se prepara para chegar lá? E a gente está trazendo aí esse ambiente, né, de corrida. Então, aqui, até o Mal pode explicar até um pouco melhor, né? Que no domingo a gente tem a corrida, né, Maurício? E aí tem os treinos antes e tem toda uma análise que precisa ser feita. Então, não é simplesmente a gente coloca o carro na pista e ele sai. E eu vejo muita gente, às vezes, querendo fazer isso na carreira delas, como se elas colocassem o carro na pista e achassem que vai acontecer alguma coisa. Não é só sobre isso. Existe um preparo para você chegar no seu objetivo. Então, você precisa, de novo, ter clareza do que você precisa para chegar lá e se preparar para isso. Então, enquanto a gente fala aí, vai pensando o que você está fazendo para chegar no seu objetivo. Mal, fala um pouquinho aí dessa foto e do que isso representa. Isso faz parte do final de semana, né? De uma rotina que a gente tem, de uma agenda, né? A gente tem uma agenda a cumprir no final de semana. Então, normalmente, vamos falar do ano passado, né? Esse ano talvez as coisas sejam um pouco diferentes. Até o ano passado a gente tinha atividades de pista a partir de sexta-feira. Então, na quinta você tem toda a montagem da estrutura, a parte da foto que vocês estão vendo, a preparação das pessoas, a finalização do carro. Então, na quinta-feira você prepara tudo para começar a atividade de pista na sexta, depois sábado e domingo. E na sexta a gente faz treinos livres. Isso é comum no automobilismo, né? Como é na Fórmula 1, você tem treinos livres. E aí, a cada treino, você cumpre um roteiro. Você tem que planejar cada momento que você está na pista. Você tem que se preparar. Então, você tem que saber que jogo de pneu você vai usar. No final de semana, você tem vários pneus à disposição, né? Quanto põe de combustível, o que o piloto vai testar, como que você veio preparado para o evento. Então, isso existe um planejamento grande antes, para você chegar na pista e aproveitar a pista, né? Porque você, numa situação no final de semana normal, você tem muito pouco tempo de pista disponível para os treinos, né? Disponível para testes efetivos, e muito tempo pós-treino, muito tempo pré-treino para você analisar informações, coletar as informações que o piloto passa, né? Então, a foto é exatamente o momento, o Kodair está fora do carro, o rapaz que trabalhou com a gente aí, o Júnior está mostrando alguma informação para ele, e a gente está tentando
passar uma informação para ele útil naquele momento. De novo, o tempo de pista é escasso, né? Pneu é escasso. Então, você tem que sempre se planejar, sempre estar preparado e estar preparado para os momentos adversos. Então, durante o treino fura um pneu, isso pode acontecer. Durante o treino acontece de mudar a condição climática. Então, você tem que estar sempre pronto, né, para essas situações também que acontecem. Ô, Mal, quando você fala que o tempo é escasso, eu até faço uma analogia com a nossa vida. O nosso tempo aqui na Terra, vamos dizer assim, é um tempo curto, é um tempo escasso. E eu penso muito nisso. Como que a gente está se preparando, né? O que que eu estou fazendo para atingir meus objetivos? Então, muitas vezes as pessoas elas estão paradas, esperando acontecer um milagre, alguma coisa sobrenatural que não vai acontecer. Então, esse preparo ele é muito importante. E quando eu falo no preparo, eu penso muito, é uma questão que eu trabalho muito com os meus clientes. Eu tenho um trabalho muito forte de pontos fortes, que é a pessoa saber qual que é o talento dela e usar isso a favor dela. Então, assim, você é um cara extremamente analítico, né? E você usa muito isso no seu dia a dia, com os dados, né? Quando você fala, a gente está aqui passando algumas coisas para o Codair. Então, é muito importante a pessoa ter essa consciência do que ela é boa, quais que são os talentos dela, quais que são os pontos fortes dela, e só para a pessoa entender, pontos fortes é o talento, com conhecimento, com técnica. Então, não adianta ser só você ter um talento, né? Você precisa ir atrás de desenvolver esse talento para transformar ele num ponto forte. E quando você tem isso, você vai muito mais longe. Então, é super importante nesse preparo, você saber quem você é, não é verdade? Com certeza. Isso ajuda muito. É um autoconhecimento, né? É um autoconhecimento. E tem coisas que você tem um talento que passa desapercebido. Tem um talento de lidar com as pessoas, tem um talento de ajudar, por exemplo. E isso acaba passando desapercebido porque é uma coisa natural, né? Para algumas pessoas. Então, o interessante é você ter ou desenvolver esse autoconhecimento. E aí você enxerga os pontos fortes e consegue aplicar os pontos fortes, né? Então, isso foi o maior aprendizado que eu tive nesses anos, né? Desde que a gente começou um trabalho de desenvolvimento. Então, você olha para você, né? Você faz uma autoavaliação para você e fala assim, pô, é verdade, eu sou bom nisso, eu sei fazer isso bem, né? E aí você consegue aplicar isso no dia a dia pessoal e no dia a dia profissional, principalmente. Perfeito, é isso mesmo, é tomar essa consciência. E não tem como sem autoconhecimento. É preciso se conhecer. Isso faz toda a diferença no processo. Muito bem, obrigada, Mal. Vamos lá, próxima. Trabalho em equipe. Gente, mais do que nunca, é um momento de nós trabalharmos em equipe. Seja na nossa casa, seja no trabalho, onde for, nós não vamos chegar em lugar nenhum sozinhos. Nós não vamos, na verdade, sair dessa situação que nós estamos sozinhos. Quando eu fico pensando, né, nessa pandemia, em tudo que está acontecendo, eu penso muito na questão de que eu pensava sempre numa terceira guerra mundial. Eu sempre tive medo de uma terceira guerra, grandes potências, né, brigando, e de repente é uma guerra contra um inimigo invisível e que está unindo países, pessoas à procura de uma cura, de uma vacina, e isso tem muito impacto na nossa vida. E a gente pode trazer isso muito para o nosso dia a dia. E aqui tem uma foto, né, do trabalho dessa equipe. E aqui é no box, né? E o Maurício pode falar um pouquinho sobre isso. E aí a pergunta que eu vou fazer para você ir refletindo enquanto a gente fala, enquanto o Maurício fala, é como você tem trabalhado em equipe. E essa equipe pode ser dentro da sua casa.
Nesse momento, você, sua esposa, seus filhos, seus pais, quem estão juntos, tem que ser também uma equipe. Você tem que definir tarefas, quem vai fazer o quê, acordos. O trabalho em equipe é muitíssimo importante. Então, quem está indo, por exemplo, num período de quarentena, está dentro de casa, também precisa ter esse trabalho em equipe. Então, é na nossa carreira, é onde for. Fala um pouquinho, Mal. As coisas estão todas conectadas, né? Então, nessa imagem a gente está fazendo um bate-papo, preparando um treino do pitch no domingo. No domingo de manhã é um dia que a gente faz um aquecimento, né? Que a gente chama, preparar o pit stop. Então, em cada pista você tem uma particularidade do pneu que você pode trocar, das opções. E essa reunião é super importante, porque você deixa as pessoas alinhadas das possibilidades, né? E a ideia é sempre passar a informação para que as pessoas saibam as opções e que, ao mesmo tempo, isso deixe elas um pouco mais tranquilas, né? Aquele momento do pitch é um momento super tenso, né? Mas você consegue mostrar para a pessoa que você vai trocar o pneu traseiro esquerdo ou que vai ser o traseiro direito, ter uma ideia de quanto você vai pôr de combustível. Por quê? Porque na hora as pessoas estão todas de capacete, elas têm o fone de ouvido, mas é uma situação difícil do barulho e tudo. E então, assim, você tenta aliviar a tensão, né, deles. E o treino do domingo, ele é bem importante porque dá uma descarregada, né, no peso, na responsabilidade. É como a gente falava assim, falava, olha, isso já está valendo. Aqui já é verdade. Quando for a verdade, é mais um treino, né? Então, assim, o treino, junto com a equipe, com o contato, com a atenção de cada um, faz com que elas trabalhem mais relaxadas, né? Então, assim, quando na hora do jogo, você não vai estar lá na hora do jogo treinando, você tem que ter treinado antes, né? Então, você tem que ir lá na hora do jogo entregar tudo que você treinou. E a equipe é fundamental, porque cada pessoa tem um papel importante, né? Tem pessoas nesse grupo, por exemplo, que tem um papel um pouco mais importante no momento do pitch, mas todas as pessoas envolvidas têm um papel importante para que isso funcione, para que o carro esteja na pista, que a gente tenha pouquíssimos problemas ou nenhum problema, né? Puxa, a equipe, a gente é quase uma família dentro da pista, basicamente. É muito importante a gente ter essa consciência do papel de cada um, da importância de cada um na equipe, de cada um fazer a sua parte, reconhecer o que é seu, o que é do outro. E aí, de novo, eu volto para questões de pontos fortes, de talento, porque na equipe nós temos pessoas com talentos diferentes. Então, quando você olha para cada um, a gente faz muito isso em processos de liderança, a gente trabalhou muito isso, trabalhei isso muito com o Maurício, em processos de liderança com vários coaches, meus clientes meus, a importância o papel de cada um, né? O talento de cada um sendo realmente usado na equipe e sabendo o que cada um precisa fazer. E aí eu te pergunto, dentro da sua equipe, dentro do seu trabalho, você reconhece, né, o seu talento e o do outro? Você dá espaço para o outro trabalhar, reconhece o que ele tem de melhor? Então, isso é muitíssimo importante no trabalho em equipe. Certo, Mal? Certo. O dia a dia, o trabalho em equipe. Trabalho em equipe. E, de novo, ninguém vai sair desse momento sozinho, gente. Ninguém. É hora de nós nos unirmos, seja onde for. Nós precisamos nos unir como equipe, como seres humanos, né? E vamos lá. Acelera! E essa aí é uma foto na pista, já tive a oportunidade, né, de ir em algumas corridas. E eu penso muito nessa questão do acelera no nosso momento atual, no nosso momento de vida. E o Maurício vai trazer isso da experiência dele um pouco aí para a pista. Mas não é momento da gente ficar parado. Então eu vejo pessoas assim que elas não sabem o que fazer,
que elas estão perdidas e que elas realmente não estão acelerando, elas estão paradas, muitas vezes o medo, né, paralisa essa pessoa, ela não tem consciência e a gente vai lá para essas emoções, o quanto a gente precisa trabalhar essas emoções e reconhecer aquilo que tem feito você ficar parado no mesmo lugar e não acelerar rumo ao seu objetivo. Então, esse é um momento de, levando tudo isso que a gente está falando aqui em consideração, de você se manter em movimento. Então, depois de todo esse preparo, no domingo, bem a largada, né, Mal? E é hora de acelerar. É um momento esperado e é um momento tenso também, né? Você se prepara tanto para aquele momento e aí a cabeça no domingo é impressionante como ela trabalha numa outra velocidade, né? Ou pré-corrida, né? Às vezes tem corrida em outro dia, mas pré-corrida você, sei lá, você tá num outro estado, né? De emoção, de concentração e esse é um momento importante. E assim, como vivenciar esse momento no dia a dia de hoje, né? Então, é um dia a dia muito diferente. Para nós, de corrida, para mim, por exemplo, é tudo lento, né? O dia passa lento, as coisas assim. Então, é, da mesma forma com que a gente se prepara muito para o domingo, que a gente estuda e que a gente pensa e repensa, eu acho que isso vale para agora. Quer dizer, vamos se manter em movimento, tentar estudar, tentar agregar conhecimento, conversar com as pessoas, né, se conectar com as pessoas, porque isso te fortalece, né? Você estar junto com outras pessoas te fortalece. Então, na pista é assim. No momento que a gente conversa, no momento que a gente está lá no rádio falando com o piloto, né? Você normalmente 1 a 1, mas você tem as pessoas do seu lado te apoiando, tem as pessoas ouvindo, tem as pessoas te suportando. Muitas vezes as decisões são de quem está lá, mas esse momento ele é muito importante. Como a gente não está vivenciando isso hoje, né, no contato físico principalmente, porque comemorar o pódio é um negócio sensacional. Você abraça, você pula, você agarra, né, você joga no chão, sobe na grade. Então, tem que tentar transferir um pouquinho disso para o dia a dia, seja virtualmente como aqui, né, como a gente, Sim. e manter o movimento. Mal, você falou alguma coisa bem interessante, né? Por exemplo, a gente olhando para um carro na pista, dá uma sensação de que a pessoa está sozinha. Ele está lá, está pilotando o carro e ele está sozinho. Então, quem está olhando ali, né? Mas, na verdade, ele não está sozinho. O que você falou? Ele está conectado com as outras pessoas e ali no box tem uma equipe, um time, pessoas que estão com ele. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que nós não chegamos em lugar nenhum sozinho. Então, por mais que pareça, né, ainda mais num esporte como esse, quando a gente fala, sei lá, em outros esportes, no futebol, no vôlei, que a gente vê ali todo mundo junto, mas ninguém é sozinho. Ninguém é sozinho. Então, nem no automobilismo a pessoa não é sozinha. Então, é muito importante essa consciência de que sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Faz sentido? Faz sentido aí para você que está ouvindo? Então é isso. Vamos lá. E aqui a gente tem essa foto, né, que é de um pitch. E eu tive a oportunidade, né, de ver uma corrida pelo boxe e ver esse momento ali e acompanhar um pouco ali com vocês tudo isso. E eu fico muito impressionada com a questão do foco. Então, durante todo o tempo da corrida ou dos treinos, como cada um está focado naquilo que é preciso ser feito, naquilo que ele tem que fazer, naquilo que é a sua parte. Então, tem uma questão de tempo, né? Então, agilidade é super importante. E ninguém consegue ser ágil sem ter treino, sem ter técnica, sem ter foco. Então, trazendo aí um pouco para a sua vida, independente qual é a área que você trabalha, no que você precisa focar nesse momento? Qual que é o treino que você precisa ter?
Então, assim, tem gente que fala, ai, não, eu já tinha que ter feito isso antes. Cara, começa agora. Começa agora. Se você não começou antes, começa agora. O que que você pode fazer nesse momento para treinar a sua técnica, a sua agilidade? Para de ficar se lamentando. Eu vejo tanta gente se colocando em papel de vítima. Não é hora, gente, de se colocar em papel de vítima. O mundo inteiro está passando por uma pandemia. Então, assim, nós todos estamos aí no mesmo mar. O mar está agitado, a tempestade está para todo mundo. Então, esse é o momento de você ver onde que você vai colocar seu foco, o que que você precisa treinar, técnica e agilidade. Acho que o Maurício pode trazer um pouquinho, né, da, da pista, porque esse é o momento também da gente trocar o nosso mindset. Então, aquele modelo mental, aquilo que funcionava ali atrás, não vai funcionar. A pista é outra, o acelera pode ser outro. A pista que a gente estava não vai ser a mesma quando a gente voltar, quando tudo isso acabar. O mundo está mudando. E como é que você vê isso aí dentro da corrida e no mundo de hoje, Mar? Poxa, tem muitas coisas que dá para relacionar, né? Então, o foco e o treinamento, ele é muito importante em qualquer atividade nossa. Eu tiro como exemplo aqui minha filha que estuda, a gente tem compartilhado a mesa, né? Ela é impressionante, porque eu me comparo com ela até no passado, ela é impressionante no que ela consegue ser organizada, ter o foco, ela estuda com fone de ouvido, e você chama ela, você olha para ela, ela não está prestando atenção no ambiente, ela está focada ali, às vezes eu tenho que cutucar ela, né? Mas isso ela desenvolveu pesquisando, testando, né? E isso depende um pouco do que funciona para cada um. Agora, o foco e o treino, o foco você também treina, né? E isso é uma coisa tem que ser todo dia, né? Todo dia você tem que fazer um pouco. E o pitch era igual, a gente todo dia treinava um pouco, né? E coisas da corrida, você todo dia treina um pouco, você tem atividades diárias. Porque, de novo, se você fizer isso com frequência, você torna isso um hábito, né? Pode tornar um hábito. E aí isso passa a ser uma coisa comum e você não fica tão ansioso, tão nervoso, né? Isso te deixa com confiança dos momentos que você tem que executar. Então o foco e o treino é uma coisa para mim que tem que ser uma atividade diária, né? E assim, cada pessoa tem uma forma de lidar com isso, mas tem que fazer parte do dia a dia. É isso aí. Tem que fazer parte do dia a dia. E a gente não pode ficar parado nesse momento. Então, é super importante também ter o foco naquilo que você realmente precisa focar, de acordo com o seu objetivo. Você tem que tomar cuidado, você está focando em algo que não vai te levar para o resultado que você quer viver. Então, se é pitch, vamos treinar o pitch, não é isso? Então, fica lá treinando o pitch, eu foco nisso. A gente precisa fazer menor tempo, é isso, Mal? É isso. É precisão e tempo, né? Precisão e É os dois tempo. mais difíceis. Eu não posso, não dá para errar. Então, eu preciso foco, eu preciso treino. Então, o que você tem focado aí? Escreve aí nas suas anotações, no seu caderninho, não sei que você está aí com a sua caneta. Você tem colocado foco no que vai te levar ao seu resultado? Você sabe o que precisa focar? O que eu mais vejo são pessoas totalmente desfocadas no processo delas. Então, elas têm um objetivo, mas elas não têm o foco, elas estão perdidas, elas estão cada hora olhando para um lugar, elas não conseguem focar, treinar a técnica que elas precisam para chegar onde elas querem chegar. Então, isso é muito importante. Ter essa consciência, ter essa clareza, trazer isso para você é de extrema importância. Ô, Mal, tem gente que está falando aí no chat, vê se alguém está fazendo alguma pergunta, se a gente pode responder alguma coisa. Eu não sei Não, ver aqui. não, tá tranquilo. O pessoal tá fazendo alguns comentários, alguns elogios. Tá, tá tudo bem. Então, ninguém tem nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, falar alguma coisa, pergunta aí se está fazendo sentido para vocês, dá um joinha, escreve aí para mim no chat se está fazendo sentido, se tem caído aí algumas fichas, se você tem tido algumas reflexões para sua vida, certo? Certo, certo. Vamos lá.
torcida, energia e força. Essa foto aqui tem uma arquibancada, né? Então as pessoas que estão ali, elas estão torcendo. Então elas estão torcendo por uma equipe, estão torcendo por um piloto, enfim. E é muito importante a gente ter isso, né? Essa energia, essa força e ter esse movimento. Então, o que acontece muitas vezes, que eu acho super importante a gente mencionar, quem está na torcida com você? Com quem que você tem se aliado? São pessoas que estão realmente torcendo por você? Ou você fica ouvindo palavras que não vão te levar aonde você quer chegar? Então, essa energia da torcida, isso em qualquer esporte, se a gente falar no futebol, no vôlei, enfim, qualquer esporte ali, no tênis, quando você sente aquela energia, aquelas pessoas torcendo por você, isso te dá força, te energiza. Então, a pergunta é, né? Você tem estado ao lado dessas pessoas que te dão energia ou você tem estado ao lado das pessoas que sugam sua energia? Você tem focado na energia positiva ou na energia negativa? Onde que tá tudo isso, né? E eu fico pensando, às vezes, Maurício, que tem gente que está focado em pessoas, no que o outro está dizendo, no que o outro está falando, e não está focando naquilo que precisa ser feito, naquilo que você tem que fazer. Tem gente que está na arquibancada que não está nem olhando para você e você está preocupado com ele. E isso é muito interessante trazer para a sua vida, para a nossa vida. O foco, às vezes, que nem nessa foto, ele só está te vendo passar e você está dando atenção. Então, assim, onde que você está colocando essa energia, a força? E aí eu acho que o Maurício pode trazer um pouquinho disso ali, né, no domingo, que até mesmo, para quem não sabe, antes da corrida, existe um momento de visitação aos boxes, que algumas pessoas, né, fazem a visitação aos boxes. Então, conta aí, Maurício, você. Esse é um momento de energia positiva incrível, porque há uma movimentação grande nos boxes, os pilotos ficam atendendo os fãs. Então tem fã que pede autógrafo, tem fã que pede selfie, tem fã que pede para olhar o carro, tem fã que pede boné. Puxa, é uma diversidade muito grande. Tem todas as faixas etárias, né? Então esse momento ele é muito gratificante, porque é uma parte de um reconhecimento do trabalho, porque a pessoa vai lá, ela sabe o nome do piloto, ela sabe o nome, às vezes, de alguns integrantes da equipe. Olha, isso é sensacional. Então, essa energia pré-corrida ajuda muito, sabe? E na parte da força, sim, de novo, eu dou um valor muito grande a cada ano que eu tive de automobilismo para os pilotos, porque tá lá dentro, né? Controlar as emoções, controlar a confiança, isso é muito importante. E o que a gente tenta é fortalecer isso, né? É dar um apoio para ele. Porque é fácil você falar alguma coisa ou criticar, tarará, e isso é normal um pouco do ser humano, né? De falar, de fazer críticas e tudo. E é uma coisa que eu me vigio muito no final de semana para que isso não te contagie, né? E, puxa, posso falar aqui do Kodair. O Kodair tem uma força mental surpreendente, porque ele é sempre uma pessoa positiva, ele está sempre vendo o lado do bom da coisa. E fazer isso é difícil, fazer isso no autódromo é muito difícil, né? E assim, cada um trabalha de uma maneira. Então, embora a pessoa, você fala com a pessoa, você tem outros momentos e a pessoa transparece uma coisa, às vezes ela está frustrada por dentro. Mas ela tem que superar esse momento para fazer o melhor dela na pista, né? E a torcida, por exemplo, pode ser que a gente não tenha nas primeiras etapas, né? Com essa pandemia. Pode ser que a gente comece o campeonato com as portas fechadas, isso é bem provável, mas essa energia ela é sensacional e, de novo, faz parte, Renata, de um pouco do autoconhecimento, da pessoa refletir sobre isso e ela poder controlar, né? Poder controlar um pouco as emoções, poder controlar um pouco o momento e controlar o que ela transparece.
porque você pode, de novo, estar ansioso, estar nervoso, e isso acontece comigo até hoje, né? Mas você tem que transparecer algo mais positivo, algo mais calmo. E então, quando eu falo no rádio, eu tento falar calmo, né? Tem horas que não dá, mas você tenta tornar aquele ambiente um pouco mais tranquilo, porque o piloto está sob estresse dentro do carro, é um estresse constante, né? Então a gente tenta de fora suportá-lo, né? E é isso. E é legal que você trouxe esse exemplo do Alan Kodair, né? O Alan Kodair, para quem não sabe, ele é um dos pilotos da Blau Motorsport. E ele é uma pessoa extremamente positiva, né? Com foco no objetivo dele. Então, ele tá ali sempre olhando o lado positivo, contando. Ele fala muito sobre a sorte, né, Maurício? Então, ele acredita muito que a sorte está com ele. E isso eu acho bem bacana, porque é o que nos movimenta, é o que nos faz ir para frente, acreditar, né? Acreditar que eu posso, que eu vou chegar lá, então ter essa mente positiva. Porque se você não acreditar, você não vai chegar, é fato. E se você não acreditar em você, também ninguém acredita em você. Então, assim, o primeiro passo para a gente chegar é essa fé, né? É essa crença de que eu posso, de que eu vou, esse positivismo. E outra coisa, Mal, que você trouxe que é super importante, que é essa questão das emoções. Então, aí, para quem não sabe, quando ele fala, eu estou falando no rádio, ele está falando ali no rádio com o piloto, né? Ele como está falando ali, então, o Alan Kodair, no caso, está ouvindo, ele fala. Então, a pessoa já está ansiosa pelo que você está me contando, ele já está ali. Então, eu preciso controlar minhas emoções. O que eu vou passar para essa pessoa? Como eu estou passando a informação para essa pessoa? Qual é o meu tom? Tudo isso. Então, trazer essa calma, né, do Maurício, eu vejo eu falando e o Maurício falando, nessa tranquilidade, nessa calma, e eu pude presenciar isso, e é incrível ver que diante de um cenário de pressão, não significa que você não está se sentindo pressionado, não significa que você não está ansioso, não significa que você está experimentando os seus sentimentos, mas ele está gerenciando esse sentimento. E é isso que a gente tem para falar, né? Que a gente quer trazer um pouco aqui para você nas questões da inteligência emocional. A gente fala muito, né, Maurício? Eu acho que você pode tocar um pouco sobre isso, porque eu acho super importante, que é a questão da frustração, do erro, de como lidar com isso, que são coisas que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Só que ali na pista, isso aparece assim de uma forma, né? Qualquer errinho é um grande erro. E fala um pouquinho sobre isso, Mal. Apareceram umas perguntas interessantes. Você quer Ai, dar uma joia. olhada nelas? Boa. Vamos lá. Eu vou passando e a gente faz um apanhado, tá? Ok. O Bruno perguntou, Maurício, Renata, na opinião de vocês, qualquer equipe pode ser motivada? Depois, o Matheus pede para a gente comentar como será pós-pandemia. Creio que terá um corte de gastos no automobilismo, por ser um esporte caro, e o foco será em pessoas que agregam valor nisso, né? Matheus, vou te fazer uma palhinha. Parte da viabilização do campeonato é diminuir o número de pessoas. Então, as equipes vão ter 9 pessoas por equipe, a cada 2 carros. É um número bem reduzido. E aí entra o processo seletivo, né, natural. Você tem que ter o seu melhor time. É um pouco do que a Renata está falando, da inteligência, porque você tem que ter o seu melhor time técnico, você tem que ter o seu melhor time de energia, você tem que ter o seu melhor time executando tudo. Depois, Nossa, máscara preta. Depois fala Maurício, você já perdeu a oportunidade de trabalho por falta de inteligência emocional? É uma pergunta bem legal, do Pedro. Maurício, você utiliza ou aplica alguns métodos motivacionais junto ao time fora da pista? E o que mais tem aqui? Aí tem alguns outros elogios. Então é isso, é da motivação, né? E basicamente da motivação sobre todos os aspectos. Eu vou falar um pouquinho sobre a motivação, então, Mal. Na verdade, a motivação, para você motivar alguém, precisa existir algo interno.
ela pode vir do externo, mas se não tiver algo interno que motive aquela pessoa, você não consegue motivar ela. Então, se ela não tem um desejo por algo, não tem motivação externa que leve ela a fazer algo. Então, por isso, ainda mais a gente vê muito, né, no automobilismo, pessoas apaixonadas pelo que elas fazem. E aí, quando a gente vai muito até para o mundo corporativo, a gente quer motivar pessoas que estão desmotivadas, que não têm paixão. E aí fica difícil motivar essas pessoas, porque elas estão ali por estar. Então, acho que a paixão, né, quando você faz algo com paixão, e aí as pessoas te motivando, colocando tudo isso, você vai motivar essas pessoas. Então, independente do lugar, de onde elas estejam, mas a gente precisa entender o que motiva elas, para que elas possam ser motivadas. Faz sentido? Faz muito sentido. Tem pessoal dando joinha. Ô, Rei, e vale a pena a gente complementar, né, essa pergunta do Pedro e de mais uma pessoa que eu perdi aqui, do Felipe, e do próprio Bruno. Eu acho que a motivação, ela parte de um exemplo, né? Então, o que eu tento fazer da inteligência emocional e da motivação. Eu tenho que transparecer motivado, tenho que transparecer alegre, tenho que transparecer confiante. E isso meio que contagia as pessoas, né? Então, a pessoa que está lá pensando alguma coisa negativa, ela olha para mim ou olha para outras pessoas, as pessoas não estão no mesmo vibração dela, né? No mesmo momento dela. Então, é isso. É muito interessante, eu tenho uma certa facilidade de olhar a pessoa e ver que a pessoa não está muito bem e tudo. Então, às vezes, eu vou lá, dou uma cutucada, brinco. E aí vamos pro pódio? E aí vamos tomar champanhe, né? E isso, de novo, é um momento único, né? É um momento individual. Mas, nos últimos anos, eu passei a olhar de forma mais geral e tentar enxergar as pessoas naquele momento, porque cada um tem uma angústia, né? Uma ansiedade ali daquele momento. Tem a pessoa que vai abastecer, tem a pessoa que não vai fazer nada, mas está lá torcendo, rezando para o carro não quebrar, não acontecer nada. Então, essa energia, né, que contagia as pessoas, também contagia o ambiente do box. Legal. Mal, você falou um ponto que também vem ali de soft skills, que é a empatia. É uma coisa que a gente conversa muito, 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 que está ali sempre, que um líder precisa ter. Eu preciso entrar no mundo do outro, né? Então, você fala, aquela pessoa ali não está muito bem, então eu tenho que olhar cada ser humano como um ser humano, com humanidade. E quando o Maurício fala, né, sobre a equipe, sobre as pessoas, ele sempre falou muito sobre isso, né? A gente, durante todo o processo, tudo que a gente trabalhou, ele sempre olhou para cada um também individualmente, porque as pessoas têm necessidades diferentes, elas podem ser motivadas por um objetivo em comum. Então, nesse caso, o objetivo em comum é o pódio ou chegar em determinadas posições, e está todo mundo ali trabalhando para isso. Mas cada um tem necessidades diferentes, e quando eu entendo essa necessidade, né, eu olho para a pessoa, entendo sobre isso, ela também vê essa força em mim. E é o que o Maurício está falando. E é incrível. Ai, Mal, você é incrível, eu adoro. E ele traz muito tudo isso que a gente trabalha no processo. O Maurício, assim, ele traz muito isso, né? Como líder, ele tem trazido cada dia mais isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí, qual outra pergunta, Mal? É uma pergunta interessante aqui do Daniel. Maurício, ele faz uma referência do filme, né, Ford versus Ferrari, mostra algo duro no mundo das pistas e no mundo corporativo. Isso existe na prática? O que é que ele vê como duro? A competição, né, o jogo sujo, as estratégias dos bastidores, né, acredito que seja isso. Olha, para o automobilismo funcionar, ultimamente, as equipes estão cada vez mais próximas, né, nos bastidores. É claro, quando começa o jogo. Amigos, né, jogo à parte. Mas na Stock Car, por exemplo, como a gente trabalha com um carro muito padronizado, entra um pouco da inteligência de cada equipe na construção do carro, na montagem do carro, de um carinho aqui, de um carinho ali, de coisas que foram funcionando e a equipe foi aperfeiçoando.
Mas quando a gente fala do negócio como um todo, da sobrevivência, e a gente pode falar um pouco desse momento, as equipes estão juntas, as equipes estão unidas, né? Eu li uma matéria recente, por exemplo, da Red Bull, falando da Renault. Eles fizeram uma rescisão dos motores, né? A Renault era fornecedor de motores para a Red Bull por muitos anos, foram campeões com esses motores, e houve lá uma saída meio difícil, e hoje eles estão unidos por um bem comum dentro da pandemia. Então eles estão se ajudando para produzir equipamento, para produzir coisas, né? Então você vê, uma coisa impensável. E a gente tem que estar sempre ligado nisso. Tem que estar sempre ligado. Você tem que enxergar o outro, ele é seu concorrente. Mas ele é uma pessoa como você, ele tem família, ele tem filhos, né? Ele tem um monte de coisa. Mal, e você trouxe um ponto muito legal. Essa pandemia tem unido realmente as pessoas. Então, você vê grandes empresas doando. Então, doando dinheiro, doando as pessoas para fazer serviços. Então, assim, eu creio de todo o meu coração que nós vamos viver um novo tempo, uma nova era. Isso cada dia mais, as pessoas, elas estão se unindo. Então, assim, o automobilismo, a corrida não existe sem as equipes, então não tem como ser rival. Claro, cada um vai fazer o seu jogo, cada um, isso no mundo corporativo, cada um tem suas estratégias de negócios, para aquele negócio ir para frente, para conquistar mais clientes. Só que nós precisamos uns dos outros, né? A corrida não existe com uma única equipe. E essa é a verdade, a corrida não existe com uma única empresa, o mundo não existe com uma única empresa. Então, nesse momento, eu vejo as pessoas realmente unindo forças. E cada vez mais nós precisamos, o mundo precisa de pessoas com essa mente, que não pense só em si, mas que olhe para o outro. E parece que o universo, Deus nos trouxe isso, para que realmente a gente entendesse. Olha, vocês não estão entendendo? Peraí, que agora vocês vão entender melhor um pouquinho sobre isso. Vocês não estão entendendo nada. Então, acho que esse é um momento único que nós estamos vivendo, é um momento histórico e que, claro, tem trazido morte, tem trazido muitas coisas assim ruins, mas tem muita coisa boa para a gente tirar de tudo isso. Tem mais algumas, Rê. Tem mais? A Isabel disse assim: pessoas com temperamentos diferentes e momentos diferentes, como motivar para extrair o melhor de cada uma? Isabel, posso te falar uma coisa muito legal no nosso trabalho, né? Quem está lá no automobilismo em geral, não vou falar só da Stock Car, é um apaixonado, porque tem muitas adversidades, né? Então, quando a gente fala dos mecânicos, por exemplo, eles ficam muito tempo fora da família. Num cenário normal, eles viajam uma semana, eles viajam de van, eles viajam na estrada, né? Às vezes, normalmente a engenharia viaja de avião. Então, eu viajo numa quinta-feira e domingo à noite eu estou em casa. Mas os mecânicos não. Então, eles viajam terça ou quarta e eles vão voltar para a casa deles na outra segunda. E que ele faz isso com paixão. A gente tem mecânicos na Stock Car muito experientes, mecânicos, sem brincadeira, com mais de 30 anos de carreira. Você vê ele fazendo aquilo como se fosse a primeira corrida, né? A primeira corrida. Então, assim, isso é um diferencial, tá? Essas pessoas estão lá porque elas querem e elas são apaixonadas. Então, assim, você tem que estar lá no final, né, dando alguns empurrões para que ela mantenha, né, esse nível. Então, isso é bem interessante. Quer falar alguma coisa, Rê? Eu acho que é legal também a gente trazer a questão do perfil de cada uma das pessoas. Isso é uma coisa que a gente trabalhou muito no seu processo e eu trabalho muito em todos os meus processos. Tem alguns coaches meus que estão aí assistindo a gente, que eles sabem disso, que é a importância da gente identificar o perfil comportamental. Primeiro é se conhecer, autoconhecimento, que é o que a gente já falou aqui inúmeras vezes, mas eu não me canso de falar. E conhecer a outra pessoa, né? Então, eu preciso entender como que ela se comporta, quais são os talentos dela, para eu poder me comunicar de forma mais efetiva com essas pessoas. Então, se uma pessoa é mais analítica, então eu preciso trazer mais análise para ela, eu preciso trazer mais dados para elas, porque senão não tem como eu entrar no mundo dela. Então, de novo,
a importância do autoconhecimento, de eu reconhecer o outro, quem o outro é, e ter empatia, entrar no mundo dele, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, isso é um trabalho que a gente faz dentro de empresas. A gente fez com o pessoal da Blau, que é, qual é o seu perfil comportamental? Então, eu uso uma metodologia, que é o DISC, mas existem outras, para a pessoa se reconhecer, ver quais que são os pontos fortes dela, os pontos de melhoria, e que faz sentido para essa pessoa. Então, isso é muito importante e cada vez mais isso está aparecendo no mundo corporativo, assim, eu dou inúmeros treinamentos sobre isso, e se você não sabe nada sobre isso, vá buscar informações. Isso é muitíssimo importante. Tem mais duas. Tem. A Cláudia Martins. Maurício, você já teve ao longo de sua experiência profissional um chefe que não fosse líder ou motivacional? Como você lidou com isso? Claudinha! Olha, Cláudia, assim, as equipes operam de vários formatos, né? Tem algumas equipes que o dono, ele é uma pessoa presente, então ele é um chefe de equipe normalmente técnico, então ele está presente, então isso muda um perfil das equipes. Eu passei por alguns diferentes, mas, de novo, o esporte é tão apaixonante e isso é difícil, né? E o difícil é assim, fazer o que a gente ama não é só fazer coisa legal todo dia. Tem as coisas difíceis, né? Do dia a dia, tem as coisas difíceis. Então, esse líder que você está comentando, a gente tem às vezes algumas pessoas. E aí, o que você faz? Você tenta se apoiar numa pessoa que é próximo dela, que pode, de repente, dar alguns toques. Você tentar trazer a pessoa para um outro cenário. Tem um pouco a ver com o que a Renata falou do perfil. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo e ela não tem muito perfil para aquela situação, né? E aí você gera um desconforto nela. A pessoa já fica incomodada, você tem um chefe assim, não tem um tato muito grande, né? Que isso é bem normal. E aí isso gera um problema. Isso gera um problema numa equipe com um número de pessoas contado, tá? Então essa foi a Cláudia, Rê. Depois tem legal. A Gabriela. Vamos fazer o seguinte, a gente vai passar aqui, depois quem quiser no final, a gente pode conversar mais com as pessoas, pra gente seguir. Aí quem quiser depois fica no final e a gente troca mais ideias, tá bom? Pode ser? E aí agora eu quero trazer aqui um videozinho bem rápido, de 1 minutinho. Espera um pouquinho, que agora eu preciso... Só 1 minutinho, que eu vou passar aqui para você. Tá sem o som, Rê. Pode me ajudar? Só 1 minutinho, gente. Aqui. Não? Rê, você tem que pôr o som no seu computador. Eu coloquei, Edu. Peraí, ok. vai lá. Instrumento, não, instrumento. Podemos nessa, foto. Passou o Thiago, você passou o Thiago.
Ele passou, só a gente sabe, você sabe. E todo mundo que acompanha a página da Volta do Esporte também sabe. E é emocionante. Quero agradecer a toda a equipe, a minha família, todo mundo que esteve do meu lado. Foi um momento difícil e eu espero de verdade nessa equipe maravilhosa. Tem pessoas que lutam até o final, como é o meu espírito também. Espero estar aqui em 2020 também. Show. Deu certo, peraí. Olá! E aí, gente, como que é também assistir esse vídeo, né? O Cezinha tá aí? Cezinha tinha entrado, velho. Ele entrou? César, você tá aí? Acho que ele não tá aqui, não. Queria trazer até um pouquinho disso do que o César fala, né, no vídeo, que é, caralho, eu posso, porra! E você acreditar, né, que você pode. É o que a gente estava falando. E você vê que você realmente pode e que você consegue chegar lá, é algo incrível. É algo incrível. Então, eu quero saber aí um pouquinho de vocês. Agora eu estou aqui no chat, vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, um pouquinho de vocês. O que vocês acharam sobre tudo isso que a gente falou? Se fez sentido para você? E quem puder abrir o microfone, quem quiser fazer um comentário aqui pelo chat, eu quero saber se fez sentido para você o que a gente está falando, como que você se vê nessa situação, se você puder compartilhar alguma coisa aí com a gente. Bruno! Meu querido, seja muito bem-vindo! Eu tava aqui já. É que só agora eu consigo funcionar a câmera. Legal. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Então, eu quero falar para vocês o quanto é importante, né? A gente estar conectado com o nosso propósito, com o nosso objetivo. O quanto é importante a gente estar conectado com as pessoas que têm essa energia, que têm essa força, que estão torcendo pela gente, que fazem a gente chegar lá. O Maurício trouxe também pessoas que são referência para ele, que significam muito, né, na vida dele, na história dele, e eu acredito que todos nós temos essas pessoas. Então, aí eu quero até deixar um convite para vocês. Se faz sentido para você esse grupo, para a gente continuar esse grupo. Então, eu quero saber aí de vocês, quem faz sentido? O Bruno está falando que faz todo sentido por também trabalhar com outubro. Ai, meu Deus, eu não consigo aqui. Pude me identificar em várias situações mostradas para o Maurício. Somos todos seres humanos e todos podemos buscar o que queremos, desde que tenhamos a disciplina e vontade de buscar o que queremos e podemos. Tá, quem mais tem sentido aí o que a gente falou, dá um joinha aí, curte pra gente saber se tá fazendo sentido para você. O que você achou? Tô vendo aí umas curtidas. Oi, Léo! Tudo bem, querido? Que bom ter você aqui. Eu não consegui ainda ver todos os rostinhos de todo mundo que tá aqui. Tem 4 páginas aqui para eu ver, mas eu sei que tem muita gente aqui. E eu vou compartilhar a minha tela novamente com vocês. Só um minutinho. O Edu trouxe uma questão da frustração, acho que é legal a gente falar. Cadê? Pode falar, Mal. O que ele trouxe? Deixa eu olhar aqui. Natasha, querida, que bom que você está aqui. Vamos lá. Estamos Edu. chegando no Edu. A frustração fala. é motivacional em corrida? Maurício, como lidar com a frustração? Esse vídeo me lembra isso. Legal.
Olha, a frustração faz parte do automobilismo, de verdade. É um esporte frustrante, né? Ganha só uma pessoa. Então, algumas vezes que a gente fala em grupo, eu falo que é um esporte ingrato, porque ganha uma pessoa só, ou 3 sobem no pódio. E depende muito do momento, né? Às vezes o piloto que chegou em segundo lugar, ele estava em primeiro, então aquilo é uma frustração para a equipe. Ele ia ganhar a corrida e ele chegou em segundo. Ou a frustração depende do tamanho da sua expectativa, né? Então, quando a gente fala da Stock Car com corridas duplas, que a gente, se você não classifica tão bem para a primeira, você tenta chegar entre os 10 para largar melhor na segunda. Então, naquele momento, a sua expectativa é entrar entre os 10. Se você entrar entre os 5, você fica feliz, né? Agora, se você não entra entre os 10, você fica frustrado. Então, por isso que a força mental ela é muito importante para você lidar com a frustração, se apoiar nos outros, né? É muito importante se apoiar nos outros e não ficar remoendo a frustração. Ela já passou, já aconteceu. Tem que vivenciar com isso e vamos para a próxima. Vamos para o próximo final de semana. Edu, super obrigado de ter trazido isso, porque a frustração é um tema que aparece muito, inclusive aparece muito nos processos de coaching, e às vezes a pessoa, por um medo de se frustrar, ela não arrisca, ela não tenta, ela não vai atrás. Então, assim, a frustração, que nem o Maurício falou, a frustração é algo do mundo automobilístico, é algo da nossa vida. Todos nós precisamos aprender a lidar com a frustração. A gente vai errar, não vai dar certo, é fato. Muitas vezes mais vai dar errado do que certo, não é verdade, gente? Então, assim, o que a gente pode aprender disso? Então, a gente traz isso muito no processo de coaching. Então, a pessoa vem de uma situação, vem da corrida, tá, ok, aconteceu isso. Vamos olhar para isso? O que você aprendeu disso? O que você tira de proveito disso? Qual é o aprendizado? Porque senão fica como, deu errado, eu estava esperando aquilo e não aconteceu, eu estava esperando e não aconteceu. Então, acho que isso é super importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Muito bem. Eu acho que é importante a gente manter a autoconfiança. Se a gente não acreditar que pode, não acontece. Parece uma coisa óbvia, mas não é. É verdade. Parece que é óbvio, né? Acredite em mim. Não, mas eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas não acreditam nela. Tem um exercício muito poderoso que a gente faz, o Maurício fez. As pessoas fazem, olhe para as suas conquistas. Quais são as suas pequenas conquistas? Não menospreze aquilo que você já conquistou, aquilo que você já fez. Isso é muito importante para que você acredite, para que você saiba que você é capaz, que você pode chegar lá e que você vai errar sim. Vai dar errado, vai dar errado. Se eu falar que vai dar tudo certo, eu estou mentindo para você. Né? Quantas coisas deram erradas aí que a gente fez. Mas você não pode desistir, né? A gente continua. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com você. Tem mais alguém, Mal, que você quer falar? Eu fico meio perdida aqui no chat, gente. A Larissa precisa me auxiliar. O Edu falou de se a gente não está falando sobre resiliência. É isso aí, Edu. É isso aí. A palavra é essa. Perfeito, valeu. O Edu também. Edu, é tão bom ter você, né? O Edu é incrível, é uma pessoa que também agrega muito.